Vamos chegando, compartilha aí, vamos fazer essa live subir. Então, o tema de hoje vai ser sobre a estrutura de uma gestão financeira eficiente. E eu quero, o que nós vamos ver aqui, né, nessa live? Eu vou passar para vocês o que é uma gestão financeira, como a gente estrutura o setor financeiro de uma empresa, quais são os departamentos essenciais, né? E dicas de como você pode estruturar esse departamento financeiro na sua empresa. E de repente mostrar caminhos que vão além de uma estrutura financeira própria, né? De repente terceirizar essa gestão financeira, tá? Então vem comigo nessa, que a live hoje promete ser uma das melhores lives que eu já fiz, porque o conteúdo é um conteúdo extenso e eu quero esgotar aqui com vocês. Então aperta aí no coraçãozinho, compartilha também essa live para outras pessoas, me ajudem a divulgar o meu trabalho, tá bom? Se você tiver dúvida, a qualquer momento podem me enviar essas dúvidas aí nesses quadradinhos onde tem um ponto de interrogação, combinado? Vamos comigo então? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é, né, uma gestão financeira. Antes de eu responder ali qual é a estrutura de uma gestão financeira eficiente, a gente precisa entender o que na verdade é uma gestão financeira, o que a gestão financeira ela faz, né? E qual que é o papel desse setor financeiro dentro da minha empresa. Então vamos lá. A gestão financeira nada mais é do que um conjunto de medidas e procedimentos dentro do setor financeiro da sua empresa, que tem como assim, o objetivo, né, potencializar os ganhos da empresa. Veja, é muito importante, né, ter clientes, é muito importante vender, é muito importante você fazer com que a sua mercadoria que você vende gire no mercado, mas é essencial, sem dúvida nenhuma, é essencial, além de vender, né, você ter uma gestão financeira eficiente, uma gestão financeira inteligente dentro da sua empresa. E essa gestão financeira inteligente, ela vai permitir com que você tenha ali um envolvimento maior com relação ao seu planejamento financeiro, você tem ali um envolvimento com métricas, você vai começar a olhar para métricas o tempo todo e avaliar se o seu negócio está indo bem ou se o seu negócio está indo por um caminho que não é o que você quer, né? Acima de você olhar se seus números, seus resultados, eles estão sendo importantes para o crescimento da sua empresa, né? Além de você avaliar se sua empresa está tendo lucro ou prejuízo, a gestão financeira, ela vem no sentido, né? Vem ao encontro ali de você, de repente, de você potencializar o crescimento da sua empresa, tá? Então a gestão financeira ela tem esse papel. Então uma série de medidas, uma série de procedimentos que você implanta dentro do setor financeiro da sua empresa, dentro da sua empresa, para que você consiga mensurar se sua empresa está tendo os resultados que você projetou, né? Muito provavelmente você, quando abriu sua empresa, você fez um plano de negócio e você colocou ali qual era a capacidade de produção da sua indústria. Vamos supor que você tem uma pequena indústria, né? Você produz ali, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, uma marmitaria, e aí você produz, sei lá, 10 marmitas por dia, mas a sua capacidade de produção é muito maior, é 50, né? E às vezes você está além de atingir essa meta, porque você não percebeu ali que você pode ter um recurso que você pode investir contratando mais uma pessoa para te ajudar a atingir essa meta, ou que você pode comprar um equipamento, né, que vai te ajudar nesse processo de embalagem, enfim. Então, com uma gestão financeira inteligente e ativa dentro da sua empresa, você consegue olhar para os números, inclusive para esses números de produção, números de vendas, enfim, e planejar de que forma você vai alavancar todos esses números, certo? Então, o principal papel da gestão financeira é esse, né? É potencializar os ganhos da empresa de uma forma inteligente, de uma forma organizada, tá? E aí, dentro da gestão financeira, a gente tem vários caminhos, várias ações que precisam ser tomadas para que, de fato, essa gestão financeira ela aconteça, tá? E o primeiro caminho é você estruturar o seu setor
financeiro. Tá? Gente, está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Vamos deixar nos comentários aí, né? Vamos compartilhar, tá? Essa informação com outras pessoas, aperta o coraçãozinho. E se eu estiver falando algum termo difícil, né? Porque às vezes para mim algumas coisas são muito claras, muito óbvias, e para vocês pode parecer um pouco complexo, está começando agora, abriu sua empresa agora, enfim, ainda nem tem um setor financeiro dentro da sua empresa. Então, nesse sentido, você pode mandar aqui para mim, olha, não entendi esse termo, tá? Então, vocês podem toda hora me interromper aqui, mandando comentários, mandando ali informações nessas caixinhas de pergunta, tá bom? Então, o que acontece? O primeiro passo para uma gestão financeira eficiente é você estruturar o seu setor financeiro. Tá? Então, você tem que olhar para o seu setor financeiro e olhar ali quem vai fazer o que dentro daquele setor financeiro. E aí você pode estar se perguntando, ok, eu acabei de começar a minha empresa, né? Criei minha empresa agora e eu não tenho como contratar várias pessoas para cuidar do meu financeiro. Como é que eu vou fazer isso então? Como é que eu vou estruturar esse setor financeiro? Então, calma, respira, que você não vai sair contratando, né? Você vai olhar ali para a necessidade da sua empresa, da sua necessidade, o que você precisa controlar e desenhar uma estrutura de setor financeiro baseado na sua necessidade. E principalmente olhar a longo prazo. Hoje você tem uma realidade, amanhã você pode ter outra e constantemente isso vai estar mudando conforme o crescimento ali da sua empresa, né? Conforme o aumento de número de vendas e tudo mais. Agora o que você precisa ter em mente é conhecer quais são as atividades que você tem que ter dentro desse setor financeiro, independente se ele vai ser conduzido por uma única pessoa, por mais de uma pessoa, sei lá, por uma equipe de 3 pessoas, ou por uma equipe ali, ou por você mesmo, você não vai contratar ninguém, vai ser você que vai gerir esse setor financeiro, enfim. Você só tem que ter consciência de quais são as atividades que um setor financeiro faz. E nisso eu vou te passar agora. Então, é comum, né, nas empresas mais organizadas ou no porte médio para maior, ter pelo menos 7 setores, 7 atividades muito bem detalhadas. Então, a primeira tarefa ali, primeira atividade dentro desse setor financeiro seria o setor da tesouraria, tá? Então, a tesouraria, eu digo que toda empresa tem uma tesouraria, independente do tamanho que a sua empresa é. Independente se a sua empresa ela é uma empresa, uma microempresa, você é MEI, você acabou de abrir sua empresa, você tem sim um setor de tesouraria. Você não, às vezes pode até não saber, mas você tem, tá? Ou se você tem uma empresa de um porte maior, ou se você é uma escola, ou se você é uma academia, enfim, eu não sei qual é o seu ramo de atividade nem qual o tamanho da sua empresa, mas saiba que toda empresa tem uma tesouraria. Tá? Mas, Vitória, o que é então uma tesouraria? Né? Você deve estar se perguntando, toda empresa tem, mesmo que eu não saiba, então o que é uma tesouraria? A tesouraria é o setor, né, ou a função do setor financeiro que é responsável pelo fluxo de caixa, tá? O que acontece? Esse setor, né, a tesouraria, ela realiza diariamente o controle das entradas e de saídas da sua empresa. Veja. Então, a tesouraria ela é responsável pelo fluxo de caixa, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai, quando entra e quando sai. E aí a gente abre, né, um parêntese muito importante, que é com relação ali à realização do fluxo de caixa. Muitas empresas não fazem e quando fazem de qualquer jeito, não acompanham, não tem devido acompanhamento. Mas veja, como é que você vai saber qual que é o melhor dia que você pode, por exemplo, tirar o dinheiro do caixa da sua empresa e aplicar no investimento? Né? Como é que você vai saber qual que é o melhor dia para você combinar com o seu fornecedor ali para fazer o pagamento do seu contas a pagar? Se você não tiver um fluxo de caixa, você não vai saber, não vai poder tomar essas pequenas decisões diárias. Então é muito importante isso, você conhecer, saber que você tem uma tesouraria, se você não tem, reconhecer que você precisa dessa tesouraria para você ter esse controle através do fluxo de caixa. E dentro do fluxo de caixa, você vai controlar tanto seu contas a pagar, seu contas a receber, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Você vai controlar tudo que entra e que sai das suas contas bancárias. Você vai controlar tudo que você tem ali no cartão
nos recebíveis com cartão de crédito e demais duplicatas. Você vai controlar os empréstimos que você fez, os empréstimos que você tem que pagar, enfim. É através do fluxo de caixa que você vai fazer tudo isso. E isso é uma função da tesouraria da sua empresa. Ainda que essa tesouraria seja você mesmo dono da empresa, você mesmo que vende, você mesmo que compra, você mesmo que paga. Você precisa saber que tem que ter essa tesouraria aí e ela é responsável pelo fluxo de caixa da sua empresa. Então, comece por aqui. Você é sozinho, você tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar da produção, tem que cuidar das vendas, precisa correr atrás de cliente. Comece pela tesouraria. Comece estruturando, no mínimo, o seu fluxo de caixa e você vai ver que tendo uma tesouraria, tendo um fluxo de caixa, mesmo que essa tesouraria seja um papel desempenhado por você mesmo, a sua empresa, ela vai estar sendo acompanhada de perto, ter os números ali de perto e você vai conseguir tomar decisões sábias no decorrer da operação da sua empresa, tá? Então, primeiro setor, dentro do setor financeiro, dentro de um departamento financeiro, né, ou a primeira função é essa, a tesouraria, certo? Vamos lá. A segunda função dentro de um setor financeiro, né, ou como eu disse, um departamento, ou o setor dentro de um departamento financeiro, eu estou fazendo estou chamando de função ou de departamento, né, ou de setor, por quê? Porque, como eu falei, tem pessoas que ela mesma vai tomar conta de tudo, né? Então é muito comum um empresário tomar conta de tudo, quem está começando, quem tem uma empresa que já tem um tempo no mercado, mas tem uma empresa pequena, é muito comum que o próprio empresário pede isso. Então, por isso que eu estou falando, toda vez que eu disser para vocês que eu estou falando de uma função, eu estou dizendo que é uma função que você mesmo vai executar. E toda vez que eu falar de relação a setor, é porque você pode ter uma pessoa para fazer essa função dentro desse setor, tá? Então, a segunda função ou setor dentro de uma estrutura de gestão financeira eficiente é a gestão de contas a pagar ou a receber, tá? Então vamos lá, o que é o contas a pagar? Tem empresas que separam essa gestão de contas em até 3 subdepartamentos, subsetores, né? Setores menores. O setor de contas a pagar, o setor de contas a receber e o setor de faturamento, tá? O setor de contas a pagar é aquele setor responsável por lançar ali as notas fiscais, os boletos e controlar tudo que ele precisa pagar para um fornecedor, né? Ou para os fornecedores, certo? Não sei quantos fornecedores você tem aí na sua empresa, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 50, enfim. Mas você é quem vai controlar isso, né? É o setor de contas a pagar que vai controlar isso, tá? E eu diria até mais, muitas das vezes a empresa é muito pequena, ela não tem nenhum setor ali de estoque, de conferência de notas, ela vai direto para contas a pagar. Então, contas a pagar recebeu, chegou a nota ali, aí ele vai validar com quem comprou, se foi o próprio dono da empresa que comprou, vai ver se recebeu o boleto certinho, se está dentro do que foi combinado, acordado, né? Porque é muito comum ali, às vezes você combinou com o vendedor que você vai pagar em 3, 4 vezes, aí vem um boleto lá só de 2 vezes, né? Então, a pessoa do contas a pagar vai validar tudo isso. Vai lançar dentro de um sistema ou de uma planilha, conforme for a realidade de cada empresa, tá? Então esse é o setor de contas a pagar. É um nome que já deixa subentendido aí o que é, né? Então contas a pagar, pagar contas, que é a realidade nossa, né? Nossa, como pessoa física, como pessoa jurídica, pagar contas, tá? A segunda função dentro da gestão de contas é o contas a receber. Isso mesmo. Então, assim, você tem o contas a pagar, então você tem o contas a receber. O que é o contas a receber? Contas a receber é que vai fazer a gestão daquilo que você vai receber, dos seus recebíveis, né? Então, vamos supor que você vende a prazo, por exemplo. E aí você emite boleto para pagamento. Isso é muito comum, por exemplo, em escolas, né? Em escolas a gente vai lá, faz o contrato com a escola, eu vou lá, matriculei meu filho, tenho meu contrato, pagar 12 mensalidades durante o ano. E aí a escola vai me emitir os boletos, para que eu pague esses boletos, né? Facilita ali minha vida emitindo os boletos. Tá, ok. Mas ali, a empresa, né, essa escola que me oferece esse serviço, vai precisar controlar isso,
se eu estou pagando em dia, se eu não estou, se estou atrasando, se vai ter cobrança de juros, ela vai calcular esses juros, se de repente eu não paguei o boleto, vou pagar lá em mãos, lá essa pessoa que vai receber, vai me dar o recibo, vai baixar essa conta para que o cliente não seja cobrado novamente. Então tudo isso é o papel da pessoa responsável pelo contas a receber. Tá? E aí, como eu falei, a gestão de contas ela também pode ser dividida ali num total de 3 funções. Então, a primeira, contas a pagar, segunda, contas a receber e a terceira função é sobre o faturamento. Então, tem empresas maiores que têm um setor só para faturamento. Principalmente quando é aquelas empresas que fornece, aí chega um determinado dia do mês, ela tem que fechar todas as faturas. Então o vendedor vende, cria lá, sei lá, durante o mês para um determinado cliente, sei lá, 50 notinhas. Em vez de tirar uma única nota fiscal, uma nota fiscal para cada vez que o cliente foi lá comprar, o setor de faturamento vai emitir uma nota fiscal única. Então vai lá, vai ver, sei lá, fez 10 pedidos que deu ali 50, sei lá, R$1.000 e aí ele vai tirar esse boleto. Então ele toda hora, pensa a função. A cada venda, eu sou uma oficina mecânica. Sou uma oficina mecânica e aí eu preciso toda hora de autopeças. Eu não sei se alguém trabalhou em oficina mecânica, mas antes de eu ser contadora, eu era financeira de uma oficina mecânica, né? Que fazia serviços de funilaria, enfim, toda a parte de mecânica e tal. E aí era muito comum a pessoa que está ali fazendo o serviço, né, o mecânico, precisar de peças toda hora. Então ele pegou esse carro para fazer o motor. Ele acha que é um detalhe, eu preciso de tal peça, eu preciso daquela peça X, Y, Z. E aí acaba faltando. Então ele vai lá, liga lá pro fornecedor, manda para mim uma tal peça A. Aí mandou. Aí daqui a pouco, manda para mim a peça B, manda. Pense, se todo pedido a pessoa for tirar uma nota fiscal, a pessoa for emitir um boleto, o setor não vai aguentar, ele não vai ter, assim, vai ser um trabalho imenso. Então essas empresas, né, que fazem esse tipo de vendas assim picadas a todo momento para o mesmo fornecedor, é comum ter uma pessoa só para fazer esse faturamento. Então ela vai chegar lá, sei lá, vai faturar semanalmente ou quinzenalmente, enfim, não sei, conforme o combinado. Fecha todas as notinhas, emite a nota fiscal do valor total, emite um único boleto para a data do pagamento combinado. Então, esse é o setor de faturamento dentro de uma empresa, tá? Então, não é muito comum, por exemplo, no escritório nosso de contabilidade, a gente não tem alguém que faz só o faturamento, a gente tem a pessoa que faz o contas a receber e aí já controla o contrato e faz essa cobrança. Numa empresa, em uma escola, por exemplo, também não há essa necessidade de ter alguém só para fazer esse faturamento. Então, a própria pessoa também do contas a receber emite a nota fiscal e faz o recebimento, tá? Então, só quis abrir isso para vocês entenderem que a gestão de contas ela pode ser realizada, então, através de ter 3 pessoas ali fazendo esse trabalho, ou pode ser uma única pessoa fazendo as 3 funções. Vai depender da realidade da sua empresa, tá? Bom, o terceiro setor que pode existir dentro de uma empresa ligado ao setor financeiro, né, dentro dessa estrutura de gestão financeira eficiente que eu estou contando aqui para vocês, seria o setor de contabilidade. Aí você fala, pô, Vitória, mas eu não tenho, né? Minha contabilidade é terceirizada. Ok, mas assim, é a realidade de algumas empresas ter o próprio setor financeiro dentro dessa gestão financeira. E por quê? Porque a contabilidade, ela faz a gestão do patrimônio, tá? E dos ativos e dos passivos. Então, é a contabilidade que fecha se teve lucro ou prejuízo. Então, existem estruturas de gestão financeira que inclui aí o setor de contabilidade também. Não é a realidade da maioria das empresas, principalmente as microempresas, que terceirizam isso. Mas é comum vocês, não sei se vocês, né, já têm contador, né, contratam o escritório de contabilidade, tal, na empresa de vocês. Mas o que acontece? É comum o setor contábil, porque no escritório de contabilidade a gente divide em contábil, fiscal, DP, enfim, e até setor financeiro. Então, o setor contábil do escritório de contabilidade tem uma ligação muito forte com o financeiro de toda a empresa, porque é por lá que a gente pega todas as informações, tá? Então, assim, é muito comum
tanto o escritório prestarem serviço de gestão financeira, como o escritório de contabilidade está o tempo todo ali em contato com o setor financeiro, para organizar a documentação, organizar os lançamentos financeiros. Pensa o seguinte, a contabilidade, ela vai expor a situação financeira da empresa, tá? E aí o que acontece? Às vezes tem transações ali que a gente não consegue compreender, então o tempo todo a gente vai estar com o setor financeiro, inclusive orientando essa empresa como ela precisa gerir melhor o seu setor financeiro. Aqui a Alessandra, né, tá falando excelente informação. Obrigada, Alessandra, viu? E a Alessandra, ela é contadora também, e ela tem inclusive um serviço, né, de gestão financeira terceirizada. Ela com o esposo dela, o Saulo, um parceiro nosso aqui, e assim, a gente trabalha muito, a gente atende empresas que eles fazem gestão financeira, e como esse é um trabalho importante, sabe, assim, como é importante ter essa informação muito bem conduzida pelo financeiro, para que a contabilidade faça de fato o papel que ela precisa fazer, né? Bom, dentro também dessa estrutura de gestão financeira, né, eficiente, a gente tem ali a questão do planejamento financeiro, tá? Que pode ser um setor que vai cuidar dessa parte de planejamento financeiro, ou pode ser também o diretor de toda essa gestão que vai fazer esse planejamento, enfim. E dentro desse planejamento financeiro é onde você vai ali identificar qual é o momento certo para você investir, seja equipamento imobiliário, ou realmente investir o dinheiro que está em caixa ou na conta corrente ali, porque você sabe, né, gente? Conta corrente não gera ativos, né? Deixar dinheiro em conta corrente não gera ativos. Se você tem essa mania de receber e deixar o tempo todo o seu dinheiro lá esperando, não, você não vai lucrar com isso. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. E aqui nesse planejamento financeiro é que vocês vão ter essa visão de qual é o momento, porque pensa, você está lá com o valor que você pode aplicar, você vai e aplica de maneira errada, você aplica no investimento ali para, sei lá, a longo prazo, por exemplo, ou você aplica numa forma que você só pode resgatar daqui 3 meses e você precisa desse valor antes. Você esqueceu que você, por exemplo, era o mês de dezembro e você tinha que pagar férias porque você vai dar férias coletiva e 13º. E aí você tem esse valor que você precisa descapitalizar e você de repente não consegue resgatar, ou na verdade você até consegue, mas você vai perder vai perder nesse resgate antecipado. Não sou a melhor pessoa para falar de investimento, não é a minha praia, né? Pretendo no futuro entender mais sobre esse mercado, mas o que eu quero dizer para vocês é que o planejamento financeiro ele é essencial para você definir qual é o melhor momento para você fazer esse investimento. E digo mais, não é só investimento de investimento do dinheiro lá no banco, enfim, não é só conta de investimento, mas compra de equipamentos mesmo, né? Às vezes você tem lá um valor, você nossa, eu preciso comprar computadores novos no meu escritório. E aí você compra esses computadores e esquece que você vai ter não olhou para o seu fluxo de caixa e você não percebeu ali que em tal momento você vai ter um valor considerável para você ter ali que pagar. E aí você já gastou dinheiro e é o momento que você de repente vai recorrer a banco para fazer o empréstimo, né? Pagar juros. Então você eu vejo minha visão é de perder dinheiro, porque você está pagando juros de algo que você já tinha o valor ali, capital, e você desfez, tá? Boa tarde, Isabela, seja bem-vinda aqui na nossa live, tá? Qualquer dúvida você pode deixar aqui na caixinha, tá? Para mim, nos comentários ou aqui nessa caixinha de ponto de interrogação. Bom, gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo para vocês, né? O planejamento financeiro, por exemplo, numa empresa maior, com estrutura, você pode ter ali uma equipe que vai traçar metas, objetivos, né? Que vai, por exemplo, qual a sua meta financeira, sua meta de investimento, ou até além, né? Olha, vamos fazer um investimento aqui para dobrar minha capacidade de produção. Mas se você não
uma empresa de médio porte, grande porte, que tem a possibilidade de fazer isso, você vai fazer um planejamento financeiro dentro da sua tesouraria, ali, olhando para o seu fluxo de caixa, que você já vai estar ali anos-luz à frente de empresas que não têm essa visão, tá? Então não se preocupe se você não tem toda essa estrutura. Isso aqui é um norte para você conhecer aquilo que você pode ou não pode fazer da sua empresa. Dentro também dessa estrutura de gestão financeira eficiente, temos também a gestão de risco, tá? O que seria esse setor, né, ou essa função de gestão de riscos? É o setor financeiro que vai fazer, avaliar os riscos de mercado, de crédito, né, de câmbio. Então, por exemplo, você vende a prazo, tá? Você, por acaso, você vende a prazo ainda no boleto, e aí esse setor é o setor que vai avaliar se você pode vender para mim. Vamos supor que eu tenho um nome sujo, ou minha capacidade financeira, né? Nome sujo, eu quero dizer o nome escrito em dívidas, né? Ativa e tal, Serasa, enfim. E eu também não tenho uma capacidade financeira para honrar com meus compromissos. Estou fazendo uma compra lá, de repente, aí, de R$5.000 na sua loja e eu ganho 1.500. Como é que eu vou conseguir honrar com esse compromisso, né? Então, essa análise nesse setor de risco é ela que faz. E faz também uma análise todo de mercado, como eu falei, você olhar a tendência de mercado, ou de repente um concorrente que está chegando, enfim, tudo isso dentro dessa função, desse setor de gestão de risco. Também é possível ter dentro dessa estrutura a gestão de impostos, tá? É muito comum empresas que terceirizam a parte contábil, né, consequentemente o setor fiscal, né, ou seja, não tem um setor fiscal ali próprio, ela fazer essa gestão de impostos dentro da sua empresa. E como seria isso, né? Como seria ter essa gestão de impostos? Você ter alguém controlando se você pagou os impostos em dias e não, se você fez parcelamento, o que é que você está pagando dentro daquele parcelamento, ou fazer aquele estudo tributário, se aquele imposto que você não está pagando ali está dentro daquilo que a empresa precisa pagar mesmo, se está pagando menos ou mais. É muito comum a empresa sempre estar pagando mais, né, em vez de estar pagando menos. Então, assim, nesse sentido aí, que essa gestão de impostos é bem importante, porque ainda que você pense assim, não, Vitória, a gestão de impostos só na visão de pagamento, eu poderia, por exemplo, deixar o meu contas a pagar controlar isso. Sim, correto, você poderia deixar o seu contas a pagar controlando, né? Mas, e aí, você sabe se realmente foi pago, se não foi pago, se foi pago com juros, às vezes você deu... Olha, é muito comum as pessoas fazerem parcelamento de dívidas tributárias e dar uma entrada. E aí, no meio do caminho, não consegue honrar aquele compromisso. Então, tem que ter uma conversa, um diálogo ali, para saber se de fato aquele compromisso que você está assumindo, de fato, ele condiz ali com a realidade financeira da sua empresa. Porque toda vez que você deixa de cumprir não honra ali com os pagamentos em dias de um parcelamento, e você perde aquele parcelamento, você acaba tendo que se reenquadrar em uma outra modalidade de parcelamento com juros maior, zero benefícios, e aí começa aquela bola de neve de juros, tá bom? Então, essa seria a nossa estrutura. Deixei aqui 6 dicas aí, 6 funções dentro de uma estrutura de gestão financeira. Então, a tesouraria é o ponto número 1 que você vai precisar começar, né, com a tesouraria, tá? Ponto número 2 ali, a gestão de contas a pagar, contas a receber e faturamento. Ponto número 3 ali, contabilidade e planejamento financeiro. Gente, a live não acabou. Eu tô vendo que assim, algumas pessoas saindo, mas a live ainda não acabou. E agora eu vou falar para vocês ali dicas de como você pode implantar o seu setor financeiro, como você pode organizar o seu setor financeiro dentro da sua empresa, tá bom? Vamos lá então? Vou deixar aqui 8 dicas práticas de como você pode organizar o setor financeiro da sua empresa. Primeiro, você precisa entender que você é um empresário e você precisa exercitar a sua disciplina. Aí você vai falar, poxa, Vitor, você vai falar de disciplina, como é? Eu quero saber do financeiro da minha empresa. Sim, gente, mas pense, o setor financeiro ele requer muita organização. O setor financeiro ele requer que você tenha ali um controle de
tudo e de forma muito rápida. Eu não posso, por exemplo, deixar para pagar uma conta, tem uma conta para fazer o pagamento que vence hoje, dia 10, e eu vou deixar essa conta para fazer o pagamento hoje, dia 10, às 20 horas e 30 minutos, sendo que o banco encerra ali o pagamento às 21 horas. Qual é a possibilidade de dar treta nisso? Me fala. É grande, né? Então, por isso tem que ter disciplina no que você está se propondo a fazer. Eu costumo dizer que se só você vai organizar tudo isso, reserve no seu dia sagrado 1 hora por dia, 2 horas por dia, conforme a sua realidade. E você vai passar pelo setor financeiro. Você, empresa, você vai passar pelo setor financeiro da sua empresa, tá? Então tenha essa questão de você ter essa disciplina. O meu horário mais tranquilo do seu dia. Por exemplo, eu funciono muito bem de manhã. Sou uma pessoa que acordo muito cedo, durmo muito cedo e por isso eu acordo muito cedo. Então eu funciono muito bem de manhã. As melhores ideias e melhores ações eu tenho quando eu acordo e eu já vou fazer isso. De repente você é essa pessoa. E aí, se você é essa pessoa como eu, você vai fazer isso com que horário, né? Vamos supor, o escritório abre 7h30 da manhã. Então, é muito comum que às vezes eu esteja no escritório 6 da manhã. Então, poderia, se fosse o caso, mas hoje eu tenho uma equipe que cuida para mim desse financeiro, tem o Rafael e a Natália. Mas eu poderia, por exemplo, cuidar desse financeiro no horário que eu acordo, 6 horas da manhã, tá? Ah, mas aí se eu tiver que falar com o fornecedor? Você dispara um e-mail para o fornecedor, né? Já dispara, já se diz, já esperar a resposta dele, ok? Agora, se precisar realmente no horário, tem que ter um horário comercial, aí você coloca na sua agenda, você dá aquela pausa e aí você vai lá e compra aquele compromisso que está na sua agenda. Em falar em agenda, eu gosto muito de agendas, né, físicas. Gosto muito do fato de você passar aquela imagem de uma pessoa organizada e tudo mais. Mas na prática, o que funciona mesmo é aquela agenda do Google. Quem aqui não tem uma conta no Google, né? Então aquele app lá do Google, Google Agenda, ele é incrível, porque ele te avisa, você pode classificar como evento, se é compromisso, enfim, você coloca lá a data, o horário, você pode convidar pessoas ou delegar uma função dentro daquela do Google Agenda e você resolve sua vida por ali, tá? Então, a primeira dica que eu dou é essa: exercite a sua disciplina, ou seja disciplinado com o seu setor financeiro, tá bom? Segunda dica, você precisa separar as suas contas pessoais das empresariais. Como eu falo isso? Como eu bato nessa tecla? Porque a maioria do meu público são empresários, pequenos empresários, microempreendedores individuais, e tem essa mistureba aí toda de contas a pagar, contas a receber das empresas da empresa com as contas pessoais. Gente, não dá para ser assim. Se você quer ter um financeiro organizado, você quer ter resultado, você precisa separar, você precisa ter ali o seu prolabore. Não importa se a sua empresa funciona dentro da sua casa. Não importa, por exemplo, se você não tem funcionário, se você é a única pessoa que vai gerir, vai fazer tudo dentro da sua empresa. Não importa se você é um MEI que fatura 3 mil, 6 mil reais por mês, ou se você é uma empresa que fatura 100, 200, 300 mil ou 1 milhão de reais. Não importa. O que importa é que você precisa separar as suas contas pessoais das suas contas empresariais. Então, tome nota disso, coloque isso em prática. Como é que você começa a colocar isso em prática? Determinando primeiro quais são as despesas da sua empresa, qual é o custo disso e quanto você poderia tirar, deixando uma reserva financeira, quanto você poderia permitir ali tirar para as suas contas pessoais. E você coloca uma data para isso, né? Você faz essa retirada sempre nessa mesma data. Transfere da conta da pessoa jurídica para a sua conta pessoa física, para deixar claro que sua renda familiar, sua renda pessoal é aquela, e você vai pagar as suas despesas familiares com aquilo, tá? Então, a segunda dica é essa: separe as contas pessoais das empresariais. Terceira dica, você precisa conhecer os prazos que você tem com seus fornecedores e os prazos que você dá para os seus clientes, tá? São duas informações importantíssimas para o seu fluxo de caixa, para você determinar seu capital de giro, para você não cair na bobagem ali de esquecer o pagamento de um fornecedor, pagar juros, enfim. E quando eu falo fornecedor, pode ser o cartão de crédito,
pode ser a mãe que te emprestou um dinheiro, pode ser a escola, o treinamento do seu funcionário, o exame admissional do seu funcionário, enfim, não sei, qualquer conta, despesa que você tenha e qualquer recebíveis que você tenha. Você tem que ter claro o prazo que você tem, tá? Muitas empresas pequenas não sabem o dia que precisam pagar, por exemplo, a conta de energia do seu estabelecimento, e essa conta ela vence, e aí o fornecedor de energia vai lá, corta essa luz, você fica um dia sem trabalhar, você vai pagar a taxa de religação de emergência e você vai ter prejuízo com isso. Então, muito mais fácil você controlar esses prazos, tá? Quarta dica, defina um orçamento, tá? Um orçamento anual, um orçamento mensal, para você fazer seus planejamentos, para a sua empresa, seus financiamentos, aliás, seus investimentos, perdão. Então, esse orçamento, eu quero reformar a sede da minha empresa. Esse ano eu vou destinar um valor para isso, tá? Enfim, eu quero ampliar ali eu quero contratar um serviço de marketing para minha empresa. Qual é o orçamento que eu tenho para isso? Eu não posso sair contratando, não posso simplesmente chegar e falar, eu quero contratar o seu serviço, vai custar, sei lá, R$1.000 por mês para você fazer os meus posts no Instagram e tudo mais, e chegar depois eu não tenho, tô tirando de tudo, tô cobrindo um santo, descobrindo o outro. Não posso, tem que ter muito claro essa questão do orçamento, tanto anual como o orçamento mensal, tá? Quinta dica, faça uma gestão adequada dos seus fornecedores, tá? Porque, você falou agora, controla os prazos. Sim, controla os prazos, mas agora eu tô falando de novo, controle ali, faça uma gestão adequada dos seus fornecedores. Isso é muito importante, gente. Negocie com eles, né, a questão do pagamento. Quanto mais prazo você conseguir, melhor. Mesmo que você pague, que você consiga pagar antes, mas é bom você ter esse tempo ali, porque daí o fornecedor se organiza dentro daquele prazo que vocês combinaram e principalmente você não gera ali uma insegurança no seu fornecedor, não vai deixar de te fornecer algo importante para sua cadeia produtiva, tá? E você ainda consegue manter um bom relacionamento, uma boa gestão de tudo isso, certo? Deixa eu ver qual vai ser a próxima dica. Sexta dica aqui que eu tinha anotado na minha colinha, negocie boas condições de pagamento. Isso mesmo. Como eu falei, né, com uma completa a outra, né? Você precisa negociar boas condições de pagamento se você quer ter sucesso ali na sua gestão financeira. Chore, peça desconto. Eu sou dessas que peço desconto. Nunca menospreze o trabalho do outro, né, gente? Vamos ser profissionais, até porque você também tem ali o seu... você também tem um valor, né, por trás do seu trabalho, do seu serviço. Você não vai gostar que alguém desmereça o seu serviço. Mas, assim, não custa... tentar, todo mundo tem uma margem ali de desconto que pode conceder. Então, chore, pergunte se pode dar um desconto, como que pode ser. Às vezes a pessoa não pode dar um desconto, mas pode alargar esse pagamento, enfim. Então, negocie condições de pagamento dentro da sua realidade, tá? Não vai achar, a pessoa me cobrou tanto e tá bom, tá barato. Não, negocie a forma como você pode pagar. Olha, eu concordo com o que você está me propondo, mas a minha condição de pagamento é essa. E honre com o que você concorda, com o que você combinar, tá? Uma outra dica de gestão financeira é controlar bem o estoque. Aí você fala assim, nossa, Vitória, mas o que tem a ver estoque com controle de movimentação financeira? Gente, o controle do seu estoque é essencial. E por que esse controle de estoque é essencial? Porque é notório que quando a gente não tem um controle do nosso estoque, a gente tem uma despesa muito maior e isso vai refletir no nosso financeiro. A gente vai ter que comprar mais, a gente vai ter que consumir mais caixa para isso, entendeu? Então você precisa sim controlar bem o estoque, né, da sua empresa, independente que se seja ali estoque de materiais para uso e consumo, que seja estoque para sua produção, que seja estoque de mercado de peças para revenda, principalmente quando você vai revender. Às vezes você não controla direito o seu estoque. Você vende, vamos supor que sejam produtos perecíveis, você acaba vendendo aqueles produtos que vão perecer, deixa de vender os que vão vencer primeiro e acaba vendendo os que vão vencer depois. Então é muito importante essa questão do estoque, tá? Então essa é a sétima nossa dica.
E a nossa oitava dica, gente, oitava e última dica para você ali realmente organizar a sua gestão financeira é com relação a ter uma solução tecnológica, tá? Ah, Vitória, eu consigo fazer tudo isso, montar a estrutura do meu financeiro com todas essas dicas, com todas as funções que você mencionou no início, com toda a estrutura através de uma planilha de Excel? Consegue. Eu consigo montar um fluxo de caixa através de uma planilha de Excel? Consegue, mas não vai ser exato, tá? Não vai ser exato. A gente tem ferramentas muito boas no mercado, né? Com preços bem acessíveis, ferramentas que te fornecem, inclusive, ali, treinamentos, tá? Nós temos um parceiro, sempre falo para vocês, parceiro, porque é muito importante, que é o que eu uso no meu escritório para mim e coloco à disposição dos meus clientes, que é a ferramenta do Conta Azul. Uma ferramenta muito tranquila de usar, com um suporte incrível, maravilhoso, com treinamentos para você aprender a usar a ferramenta, aprender mais sobre gestão financeira, com custo bem reduzido. E vou te falar, gente, melhor coisa. Mas não precisa ser esse, pode ser outro, mas não ficar nessa de você controlar na planilhinha, na agenda, ali na planilha de Excel, ou que seja no Word, ou de fixar no quadro ali um papel com os vencimentos ali do seu fornecedor. Não cai nessa, porque você não vai ter o resultado que você precisa, tá? Controlar um fluxo de caixa, por exemplo, só de você, aquela continha na agenda. Eu vendi 3 mil e gastei, vou ter 3 mil para receber, aí eu vou ter de fornecedor mais 2 mil reais, então vai me sobrar R$1.000 de investimento. Isso não te garante sucesso, não te garante exatidão nessas informações, tá? Você precisa produzir informações, produzir métricas para que você tenha um setor financeiro de fato organizado e que te ajude a alavancar todo esse processo seu produtivo de vendas, tá? Então, se eu posso falar com muita propriedade, é que você tenha assim um sistema financeiro que te auxilie em tudo isso que eu comentei com você durante toda essa live, tá bom? E, gente, duas coisas muito importantes em um negócio. A primeira, sem dúvidas, é que você precisa ter clientes. Sem dúvida alguma, né? Empresa nenhuma sobrevive sem cliente. Mas a segunda coisa também, tão importante quanto, é a gestão financeira da sua empresa. Não tem como você manter um negócio vivo e atrativo ao mercado sem uma boa gestão financeira, tá? Eu espero ter ajudado. Se você gostou aí, deixa seu coraçãozinho para mim, curte, compartilhe. Eu vou depois deixar essa live disponibilizada, tá? E aí você pode compartilhar também com outras pessoas que têm dúvidas com relação à gestão financeira, outras pessoas que querem aprender mais sobre, se tem um negócio. Conto com vocês até quinta-feira que vem no nosso próximo Papo de Quinta. Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Se tiver dúvidas, pode mandar uma DM para mim que eu respondo.